Olá, meu nome é José Lima, eu estou iniciando uma série de estudos bíblicos, reflexões, e o tema do nosso estudo é diálogos na contemporaneidade. Nós vamos falar sobre a fé cristã em diálogo com a sociedade, com o mundo em que vivemos. Eu quero ler aqui inicialmente um texto bíblico que serve para ilustrar, ou para refletir, ou fundamentar a base da qual as nossas reflexões estarão fundamentadas. No Evangelho que escreveu João, capítulo 1, verso de número 14, que diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. A teologia, a reflexão bíblica, teológica, ao longo da história, trouxe bastante conflitos em muitas áreas, né? Então, há uma necessidade, uma urgência de que a fé cristã ela seja mais relevante para a sociedade, que seja uma fé engajada, uma fé que vá refletir-se nas relações, não aquela fé dogmática, teológica, doutrinária, de intensos debates, que muitas vezes não leva a uma prática de vida que de fato venha influenciar, mudar a sociedade. Então, atendendo a pedido de ex-alunos, amigos que me conhecem, que me conheceram, muitos alunos que estudaram comigo ao longo aí de pelo menos 20 anos de atuação na área evangélica, mais de 15 anos na área de teologia, eu tive o privilégio de me formar, de concluir o bacharel em teologia, e tive a graça de fazer o mestrado em ciência da religião. Então estudei um pouco esse tema e, para minha felicidade, recentemente eu concluí a faculdade do curso superior em ciências sociais, sociologia. Então, assim, a minha formação teológica ela é bastante aberta, ela é aberta ao diálogo. Ela não é relativa, ela acaba sendo relativa em alguns aspectos, de acordo com o padrão da qual nós temos na teologia tradicional. Mas a minha forma de ler, a minha forma de expressar a minha fé cristã é uma fé que dialoga. Daí que surgiu esse tema. Conversando com uma amiga que sempre conversa comigo na internet, a Carol Sullivan, lá de Florianópolis, Santa Catarina, ela me sugeriu por que você não usa, por que você não faz? E outros amigos, alunos, pediram também, e eu nunca me interessei. Eu fiquei um tempo, confesso que eu fiquei bastante frustrado com o sistema, com a forma, com a teologia do momento da igreja evangélica no geral. Não é uma teologia de uma denominação. Eu diria que uma insatisfação minha e milhares de pessoas como eu, elas têm outra forma de refletir. Elas têm uma maneira mais ampla de dialogar. E às vezes essas pessoas elas não encontram espaço dentro da tradição evangélica. Então daí surgiu essa ideia de passar essa experiência que eu tenho gratuitamente pela internet, gravando um vídeo. E eu quero agradecer aqui aos meus amigos que incentivaram, né? A minha esposa, que sempre me incentiva a fazer esse estudo, ela que acompanhou a mudança que eu tive, e eu quero contribuir um pouco, quero passar um pouco a experiência que tenho adquirido ao longo desses anos. Afinal de contas, são mais de 20 anos que eu tive o privilégio de estudar com grandes professores, pessoas que me ajudaram no início da minha fé, na qual sou grato, né? Não posso hoje aqui desmerecer os méritos dos meus mestres que me ensinaram. Pessoas que contribuíram no seu tempo, na sua época, para a minha formação. Hoje, então, depois de refletir, de estudar, eu busquei um método que ele não é novo, porém ele é pouco usado. E qual é esse método que eu uso nas minhas reflexões? É o método usando Cristo como a chave hermenêutica para a fé cristã.
Então, se você me perguntar qual é a sua metodologia de reflexão, como é que você pretende contribuir com essa série de estudos intitulado Diálogos Contemporâneos. Bom, a minha intenção é ler toda a Bíblia, todo o livro sagrado, mas tendo como chave hermenêutica Cristo. O que é que significa, então, uma pessoa dizer que tem Cristo como a chave hermenêutica da Bíblia? Significa que esse texto que eu acabei de ler diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então, significa o quê? Qual é o modelo de vida que todos os cristãos devem ou deveriam ter como modelo? É Cristo. Então, ao ler um texto do Antigo Testamento, ou um texto das cartas paulinas, ou do Apocalipse, ou seja qual for o livro da Bíblia, que eu ler uma passagem, que eu ler um texto, e aí o que eu vou fazer com esse texto? Eu vou pegar os ensinos, as colocações que o apóstolo Paulo fez, e vou colocar paralelo com Cristo e fazer uma análise daquele estudo dentro do comportamento de vida de Cristo. É claro que alguns podem entender ou interpretar que eu estaria desmerecendo os ensinos do apóstolo Paulo. Não é verdade isso. E aí eu vou explicar o porquê da chave hermenêutica de Cristo como a chave hermenêutica. Porque se você pegar Mateus, Marcos, Lucas e João, né, os 4 evangelistas, você verá que a teologia de Cristo é uma teologia prática. Ela não é uma teologia filosófica. Cristo não traz reflexão sobre doutrinas. Ele não fala. Quando Cristo fala de uma doutrina, ele mostra dentro de um contexto. Ele não é como regra. E o apóstolo Paulo, sim, o apóstolo Paulo ele já foi mais dogmático. Por que ele foi mais dogmático? Porque ele escreve as igrejas, que aliás não tinha igreja nesse período, né? As pessoas se reuniam nas casas. E o apóstolo Paulo ele tenta normatizar, colocar normas para que houvesse uma unidade daquele povo que se reuniu e saiu para confessar a fé cristã. Então, o modelo chamado Cristo como a chave hermenêutica significa o quê? Que toda a Bíblia tem que ter a sua interpretação com base na vida prática de Cristo. Ora, e isto é o que diz o escritor aos Hebreus, no capítulo 1, ele fala justamente que Cristo de fato, ele é o modelo, a chave da expressão máxima de Deus. Então, no capítulo 1 da carta aos Hebreus, você verá que ele faz uma introdução da carta, dizendo das formas com que Deus tem se revelado ao longo da história, e ele conclui de uma forma brilhante, no verso de número 3, ele diz assim, ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Então, se Cristo é a expressão exata de Deus, se Cristo é o Deus que se fez carne e viveu entre nós, ele foi visto e tocado pelos homens na sua época, por que não, então, ele não ser o paradigma, ele não ser a chave interpretativa das Escrituras? Então, todo o Antigo Testamento tem em Cristo o seu cumprimento na fé cristã. Todo o Novo Testamento, a partir de Atos dos Apóstolos, são testemunhos acerca das obras de Cristo. Então, Cristo, como a chave hermenêutica, nos dá a possibilidade de entender melhor algumas passagens do Antigo Testamento e traduzir, interpretar melhor para hoje algumas passagens do Novo Testamento. Ou seja, Mateus, Marcos, Lucas e João relata como que o Verbo viveu. Então, se nós fôssemos fazer aqui um paralelo, dizer o seguinte, qual a diferença básica que há dos evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João
para todo o Novo Testamento é que em Mateus, Marcos, Lucas e João, os evangelistas narram a vida prática de Cristo. Como ele viveu, como ele agiu, como ele reagiu nas circunstâncias do cotidiano. E as cartas tentam colocar normas, regras de como a comunidade cristã que aderiu a esta fé, como ela vai se relacionar. E aí, Cristo, como a chave hermenêutica, vai nos possibilitar a entender por que um texto pode ser aplicado na comunidade que surgiu a igreja, e porque hoje ele pode não ser relevante, ou porque hoje ele precisa de uma nova contextualização. Então, essa é a introdução para que posteriormente nós venhamos a dar continuidade a esses estudos.